estamos iniciando novamente o Simplificando Grabovoi para aprofundar um pouquinho mais sobre as sequências numéricas, a dinâmica de como que ela tem uma relação direta com o nosso corpo, como que é esse funcionamento, né? Como que funciona, como que acontece essa dinâmica da interação da sequência com o nosso corpo. É importante a gente saber de onde vem, quais são os fundamentos, o embasamento científico disso. Aplicar as sequências numéricas simplesmente como uma receitinha de bolo não é muito legal, porque a gente acaba seguindo como se fosse um guru falando o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E os objetivos de Grabovoi, né, com os ensinamentos deles, é que justamente a gente entenda o que ele quis dizer, qual que é o embasamento daquilo que a gente está aplicando, daquilo que a gente está fazendo. Fazer sem saber o fundamento, né, o embasamento é muito ruim. Né, a grande chave aí, né, da explicação das sequências numéricas, para a gente poder entrar um pouquinho mais, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, eu vou dar dois exemplos de dois experimentos, né, de três cientistas, né, foram dois experimentos, um experimento feito por um único cientista e outro experimento feito por dois cientistas, né, o primeiro experimento feito pelo Moussa Allah, né, e o segundo experimento feito pelo Sean Roque e Jivan Persed, né. O Moussa Allah, ele fez um experimento numa universidade localizada no Egito, né, a Universidade de Zhangazhing, e os outros dois fizeram um outro experimento um pouco parecido, né, sobre o mesmo assunto, mas, claro, experimento diferente, né, na Universidade de West Indies, na Inglaterra, tá certo? Então, esse primeiro experimento aí feito lá no Egito, né, pelo Moussa Allah, ele fez uma simulação do campo magnético humano, usando, ao invés do corpo humano, um dispositivo esferoidal, né? E ele confirmou, né, ele fez uma simulação desse campo magnético humano, de como que funcionaria, né, de como que seria. Essa universidade, esse experimento foi feito nessa universidade especificamente e no departamento de engenharia elétrica, tá? O outro experimento feito lá na Inglaterra, tá, pelos dois cientistas, Sean Roque e Jivan Persed, são dois cientistas também da área de engenharia elétrica. Engenharia elétrica não. De engenharia elétrica, que fizeram uma simulação, na verdade não uma simulação, mas um estudo do comportamento e das comunicações magnéticas do campo magnético humano, colocando eletrodos no pulso de um ser humano mesmo, de uma cobaia, né, que ficou lá, um ser humano. Eles colocaram eletrodos, né, nesse pulso, percebendo, entendendo o comportamento do campo magnético, a frequência, o comprimento de onda e tudo isso. Por que eu estou explicando sobre esses dois experimentos, né? Para a gente simplesmente dizer que existe campo magnético humano, tá? A energia que nós tanto falamos, né, sobre fulano tem uma energia pesada, fulano tem uma energia leve, a gente tem maneira de falar isso, e tem tudo a ver. Tem uma explicação física para isso. O corpo humano, ele tem um campo magnético. Esse campo magnético, ele tem comprimento de onda, ele tem frequência, várias linhas, né, com essa comunicação elétrica, vamos dizer assim, né, e tem uma interferência direta com o meio. Todos nós temos campo magnético, tá? E todos nós, quando nos aproximamos muito um do outro, a gente acaba sofrendo uma certa interferência. E não só uma aproximação geográfica, mas uma aproximação emocional. Por exemplo, pessoas da nossa família, por mais que estejam longe geograficamente, muitas vezes tem uma influência energética em si, tá? Um amigo muito próximo, um amigo muito íntimo. Há pouco tempo atrás aconteceu uma situação interessante, ruim, mas interessante, que me chamou a atenção, de uma amiga muito querida, muito próxima mesmo, que passou por uma certa dificuldade. Exatamente no dia que ela passou uma certa dificuldade, foi um dia que eu não fiquei legal, não estive bem, tá? É uma ligação, é uma conexão energética pelo grau de amizade que eu tenho com ela, tá? Então, todo ser humano tem um campo magnético, e esse campo magnético, ele sofre uma influência e ele também influencia o meio, tá certo? E
né, a gente sabe aí que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência e vice-versa, né? São esses pequenos conceitos, né, do beabá da física aí. E quanto mais intenso esse campo magnético, maior a frequência, tá? E da mesma forma que o ser humano, ele tem um campo magnético, ele pode emitir uma determinada energia, tá? Então, ele possui energia através do seu campo magnético e também pode emitir uma determinada energia. E é muito legal estar colocando isso aqui, porque essa energia que nós liberamos, ela é a explicação física para o processo criativo. Quando você visualiza a esfera prateada, né, e o evento que você quer acontecendo dentro dela, né, uma determinada sequência numérica muito distante, e os raios dessa esfera prateada indo até a sequência, chegando até a sequência, você está emitindo energia para criar aquele evento. E antes dele acontecer, antes dele se materializar, se concretizar, ele é o quê? Ele é energia, e energia é o quê? Informação. Energia é igual a informação, informação é igual a energia, e você emite aquela energia no processo criativo. Quanto maior a intensidade da energia que você está emitindo, maior a frequência das ondas, né, energéticas que estão saindo de você em prol desse processo criativo. E onde entram as sequências numéricas? As sequências numéricas não são informação? Informação não é a mesma coisa que energia? Então, se eu pego uma sequência numérica, por exemplo, de enxaqueca, é uma normalização relacionada com enxaqueca. Aí é informação o quê? De cura da enxaqueca, de normalização da enxaqueca. É uma informação. Aquela sequência é uma informação. Informação não é energia e energia não é informação, então aquela informação, ela também é energia. Então, peraí, você pode chegar e me perguntar, então, quer dizer que a sequência numérica também tem vibração? Também tem comprimento de onda, frequência, tem eletricidade? Tem vibração. E o meu campo magnético acessa essa informação. O meu campo magnético acessa a informação vibração daquela sequência. Então tem uma explicação física para isso. É uma física clássica? Não, é uma física quântica que a gente não consegue ver. A gente não vê o campo magnético, a gente não vê o processo criativo, a gente não vê a comunicação nossa com as sequências. Mas acontece. Existe um campo magnético humano e esse campo ele vai acessar aquela energia existente na sequência. A informação existente na sequência, porque segundo Grabovoi, tudo o que existe no universo é informação e tudo vibra, tudo é energia condensada, ou seja, através do que é materializado ou não condensado. Objetos de realidade visíveis na terceira dimensão ou não. Né? Podem ter vários objetos, né, aqui nessa sala e eu simplesmente não estar vendo porque eles não estão na terceira dimensão. Esses objetos podem estar aqui? Podem. Eles têm informação? Tem. Eles têm energia? Tem. Eu estou acessando toda essa energia através do meu campo magnético. Então, o ser humano, de acordo com vários cientistas que já fizeram experimentos, esses são dois, né, esses são três, né, de diversos cientistas que fizeram experimentos, confirmam a presença de um campo magnético humano. E a influência com a sequência numérica é direta. A influência com processos criativos é direto. Então, existe um livro, né, escrito por Grabovoi, fala justamente sobre isso. Tá? É a pesquisa e análise de definições fundamentais de sistemas ópticos na prevenção de catástrofes e previsão orientada no controle de microprocessos.
Que texto, que é um texto, né? Não é um título. Nesse livro, o Grabovoi, ele coloca o mecanismo óptico. Então, ele vai falar sobre comprimento de onda, vai falar sobre frequência. Claro que a dedução matemática dele é fantástica, né? Derivada primeira, derivada segunda. Ele faz, né, algumas deduções matemáticas para explicar o comportamento óptico, tá? Desse feixe de energia que sai da nossa cabeça, né, da nossa cabeça mesmo, quando a gente faz o processo criativo, quando a gente está fazendo o processo criativo, nesse caso específico, né, que ele está tratando esse livro, é no procedimento de prevenção de catástrofes, tá? Ele explica tudo de uma maneira, né, de uma maneira física e matemática de como que funciona esse feixe, essa intensidade, né, de energia que sai do nosso organismo, tá? Da nossa parte corpórea, extracorpórea, né? Do nosso ser em direção a uma informação existente no universo, no caso da previsão de catástrofe, né? Está relacionado com um espaço no universo que tem todas as informações, então acessa essas informações, né? Justamente com o objetivo de prever alguma potencial catástrofe que possa acontecer no futuro próximo, tá? É um mecanismo que a gente pode fazer com o nosso corpo para buscar essa previsão, para encontrar essa previsão. É uma informação que a gente não tem, mas a gente pode acessar essa informação, né? Através da rede cósmica, tá? A gente pode acessar essa informação que está relacionada com o vídeo que eu gravei, né? Que eu coloquei aqui no canal sobre clarividência, sobre intuição e tal, né? Eu explico bastante sobre isso. Então, essas informações, elas são acessadas, mas elas são acessadas nós acessamos essa informação. Para nós acessarmos uma informação de uma sequência, uma informação existente no universo, em algum ponto do universo, né? Algum objeto de realidade, para nós acessarmos, nós temos que emitir a energia do nosso campo magnético. Porque, às vezes, pode parecer um pouco abstrato, porque a gente vai pensar assim, de onde está saindo essa energia? Não, porque você lança um feixe de energia na criação de uma esfera prateada e o seu evento acontece lá dentro. De onde sai essa energia? Que energia é essa? Né? A gente fala tanto, a gente ouve tanto, por exemplo, terapeutas holísticos, falando tanto sobre energia, e várias pessoas, vários intelectuais, vários cientistas céticos, claro que não vão acreditar, porque não tem embasamento científico. Mas Grabovoi conseguiu comprovar cientificamente que existe sim, que o feixe energético, tá, ele sai de nós, que nós temos essa energia. Tá? E outros cientistas comprovaram a existência do campo magnético humano. Então, se nós temos um campo magnético humano, nós vibramos. Nós somos energia. E segundo o Grabovoi, como todos os objetos de realidade são energia, aqueles materializados, como nós seres humanos, somos energia condensada. Os não materializados são energia não condensada. E tá tudo, né? E tudo é informação, todos os objetos de realidade existentes são informação, então significa que é isso, né? Eu só estou passando a comprovação científica de que sim, de que tem energia. Essa energia vem de onde? Vem desse campo magnético humano. A dinâmica com as sequências numéricas, ela funciona essencialmente assim. Essencialmente de um feixe que sai de nós com um determinado comprimento de onda, com uma determinada frequência, acessando aquela sequência. E aí a visualização no processo criativo é tratado nesse livro do Grabovoi, né? Pesquisa e análise de definições fundamentais dos sistemas óticos, na prevenção de catástrofes e previsão orientada no controle de microprocessos. Nesse livro de Grabovoi, ele trata sobre o mecanismo físico e matemático da visualização de um evento, do processo criativo de um evento, nesse caso específico, do acesso a informações de previsão, informações futuras que saem da nossa dimensão, né? Porque a gente vai acessar uma informação que não está presente conosco hoje, né? E informações futuras, né, no caso. E esse livro trata exatamente desse mecanismo, tá? Para aqueles que tiverem interesse, tem na Amazon, e tem na Amazon em inglês, inclusive, e
essa dinâmica, ela é, né, a grosso modo, né, a gente não vai delongar muito, não vai aprofundar muito, o objetivo aqui também não é esse, mas a grosso modo funciona assim. Tá? Tem uma comprovação científica para isso, o Grabovoi explica exatamente qual que é o mecanismo, então como que você pode criar a realidade através da visualização, né, e essa realidade ela ser concretizada, tá? Baseado em quê? No que esses outros cientistas, né, pesquisaram, esses três de vários e vários outros cientistas que pesquisaram, que confirmaram a existência do campo magnético humano. Tá? Então, a dinâmica nossa com as sequências numéricas é exatamente essa. Tá? E, simplificando o Grabovoi, ele vai ficando por aqui. Tá certo? A gente continua com mais e mais e mais conceitos bem iniciais para nos dar embasamento, para aprofundarmos mais em Grabovoi, mas eu só estou querendo comprovar, né, aquilo que aqueles céticos falam que não existe, comprovar cientificamente toda essa capacidade criativa que o ser humano possui, ok? O objetivo desse vídeo foi esse, um videozinho muito curto, mas com um objetivo nobre, né, para todos nós. Um grande abraço, ótimas pilotagens, mandem suas dúvidas, continuamos aqui no canal e para aqueles que não assinaram, assinem, né? Se gostaram do conteúdo, deem um like, assinem o nosso canal para a gente continuar compartilhando informações sobre Grigori Grabovoi, ok? Abraço, até mais!